No meio daquela noite de oração, quando os irmãos já estavam cansados de tanto clamar, o irmão que liderava a reunião sentiu um peso no coração e disse: Irmãos, não desistamos agora. O Senhor está ouvindo, e Ele não nos deixará sem resposta. Foi então que a irmã Maria, uma serva de Deus de mais de 80 anos, mas com uma fé que parecia não envelhecer, se levantou com dificuldade, apoiada em sua bengala, e começou a falar com voz trêmula, mas firme: Meus filhos, eu já vi muitos milagres nesta obra. Vi cegos enxergarem, paralíticos andarem, e até mortos ressuscitarem pela fé. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não olha para a nossa força, mas para a nossa confiança nele. Se este jovem aqui presente crer de todo o coração, o Senhor fará o que nenhum médico, nenhuma pomada, nenhum tratamento do mundo poderia fazer. O jovem João, que até então estava com a cabeça baixa, envergonhado por sua condição, levantou os olhos cheios de lágrimas. Ele tinha apenas 23 anos, mas sua pele pendia como se tivesse o dobro da idade. Os médicos tinham dito que era uma doença rara, sem cura, que sua pele perderia cada vez mais elasticidade, e que ele teria que conviver com aquele sofrimento pelo resto da vida. Mas ali, naquele salão simples, entre irmãos que não o julgavam, mas que choravam com ele, algo dentro dele começou a mudar. Senhor Jesus, ele sussurrou entre soluços: Se o Senhor quiser, pode me curar. Não peço por vaidade, mas porque não aguento mais olhar no espelho e não me reconhecer. Não aguento mais as pessoas cochicharem, as crianças apontarem. Se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu prometo servir-te até o fim dos meus dias. As palavras saíram com uma sinceridade que comoveu a todos. Alguns irmãos se ajoelharam ao seu lado, outros estenderam as mãos sobre ele, e o salão inteiro se encheu de um silêncio sagrado, interrompido apenas pelos soluços abafados e pelas orações em voz baixa. De repente, um calor estranho começou a percorrer o corpo de João. Não era febre, não era dor. Era como se uma mão invisível estivesse passando por cada parte do seu rosto, do seu pescoço, dos seus braços. Ele sentiu a pele esticar, como se estivesse sendo puxada para dentro, firmes como um elástico que volta ao lugar. Assustado, ele levou as mãos ao rosto e sentiu. A pele já não estava frouxa. Os sulcos profundos que marcavam sua testa tinham desaparecido. Os olhos, antes caídos, agora estavam abertos, vivos. Ele se olhou nas mãos dos irmãos que o seguravam e viu que até as rugas dos dedos tinham sumido. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao lado, e o salão explodiu em louvor. João se levantou, tremendo não de fraqueza, mas de emoção, e começou a correr pelo salão, mostrando o rosto para todos, tocando o próprio pescoço, os braços, como se não acreditasse. Irmãos, olhem o que o Senhor fez. Os mais velhos choravam, os jovens pulavam de alegria, e até as crianças, que antes brincavam nos cantos, agora corriam para abraçá-lo, como se tivessem testemunhado um milagre que nem elas mesmas entendiam, mas que sabiam ser real. Naquela mesma noite, João não conseguiu dormir. Ficou acordado, olhando para o teto, repassando cada segundo daqueles momentos. Às 3 da manhã, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou: Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu para isso. Não sou melhor que ninguém, não tenho mais fé que os outros. Mas se o Senhor me deu esta cura, é porque tem um propósito. Usa-me, Senhor. Faz de mim um instrumento para que outros vejam a tua glória. E ali, na quietude da madrugada, ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma certeza de que sua vida não seria mais a mesma. No domingo seguinte, quando João entrou no salão para o culto, muitos irmãos nem o reconheceram. Alguns ficaram boquiabertos, outros começaram a chorar ao vê-lo. O irmão que pregaria naquele dia, ao vê-lo, deixou o sermão preparado de lado e disse: Irmãos, hoje não preciso preparar nenhuma mensagem. Deus já nos deu um testemunho vivo. Olhem para este jovem. Há uma semana, sua pele estava como a de um homem velho. Hoje, ele está aqui curado, transformado. E isso não foi obra de homem, não foi obra de medicina, foi o dedo de Deus tocando na vida de um dos seus. E então, com a voz embargada, ele continuou: Mas eu pergunto a vocês, quantos aqui estão com a fé frouxa? Quantos estão como a pele deste jovem estava, sem vida, sem firmeza, sem esperança? Deus pode restaurar não só o corpo, mas a alma. Ele pode dar firmeza ao nosso espírito, pode nos fazer novos por dentro, como fez com João por fora. João, envergonhado com tanta atenção, se levantou e com voz trêmula deu seu testemunho. Contou como tinha se sentido envergonhado, como tinha pensado em desistir de tudo, como tinha chegado a duvidar se Deus realmente se importava com ele. Mas Deus não nos abandona, ele disse. Mesmo quando nós desistimos, ele não desiste de nós. Eu só pedi com fé, e ele me ouviu. Não porque eu merecia, mas porque ele é bom.
E então, como se não aguentasse mais, ele se ajoelhou no meio do salão e começou a chorar, dizendo: Senhor, perdoa-me pela minha falta de fé. Perdoa-me por ter duvidado. Eu te darei glória por todos os dias da minha vida. Muitos irmãos se ajoelharam com ele. Alguns confessavam pecados escondidos, outros pediam perdão por murmurações, por desânimo, por ter deixado a fé esmorecer. O Espírito de Deus estava ali, tocando corações, restaurando vidas. E enquanto o culto seguia com cânticos de gratidão e orações fervorosas, João sentiu que não era só sua pele que tinha sido renovada. Era sua alma, seu propósito, sua maneira de ver a vida. Nos dias que se seguiram, a notícia do milagre se espalhou. Pessoas de outras cidades começaram a vir até a congregação, não só para ver João, mas para buscar a mesma fé que tinha operado naquela vida. Alguns vinham com doenças, outros com dores na alma, outros apenas curiosos. Mas todos ouviram a mesma mensagem: Deus não mudou. Ele ainda opera, ainda cura, ainda transforma. Mas é preciso crer. João, que antes evitava olhares, agora falava a todos com alegria. Ele visitava os enfermos, orava pelos desanimados, e em cada testemunho que dava, ele repetia: Não fui eu que me curei. Foi Jesus. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Sua mãe, que tinha chorado tanto por ele, agora não cabia em si de gratidão. Meu filho estava morto em vida, ela dizia aos irmãos, e agora ele vive. Não só no corpo, mas no espírito. Um dia, um homem de outra denominação veio até João e lhe disse, com certo ceticismo: Como você tem certeza de que isso não foi só uma coincidência? Que não foi alguma reação do seu corpo? João olhou para ele com calma e respondeu: Eu tenho certeza porque eu senti a mão de Deus me tocando. Porque eu vi minha pele se firmar na hora. Porque eu conheço a voz do Espírito, e ele me falou que estava me curando. E mais do que tudo, porque minha vida mudou. Antes, eu vivia com vergonha. Hoje vivo com gratidão. Isso não é coincidência, é milagre. E assim, a história de João se tornou um marco naquela congregação. Não porque ele era especial, mas porque Deus quis mostrar mais uma vez que ele não olha para a aparência, mas para o coração. Que não importa quão frouxa esteja a nossa fé, quão fracos nos sintamos, se nos voltarmos para ele com sinceridade, ele nos restaurará. Não só por fora, mas por dentro. Não só na pele, mas na alma. E até hoje, quando João se olha no espelho, ele não vê apenas um rosto jovem. Ele vê um lembrete de que Deus é fiel, que ele ouve o clamor dos seus, que não há situação tão difícil, tão sem esperança que ele não possa transformar. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. João não sabia que aquele dia seria o início de uma nova caminhada. Depois do milagre, ele pensou que tudo voltaria ao normal, que sua vida seguiria como antes, só que agora com a pele firme e o corpo saudável. Mas Deus tinha outros planos. O Senhor não o curou apenas para que ele voltasse à rotina, ele o curou para que se tornasse um instrumento nas mãos daquele que tudo pode. E foi assim que, aos poucos, João começou a entender que sua história não era só dele, mas de todos que precisavam ouvir que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. As primeiras semanas depois da cura foram de um silêncio profundo em seu coração. Ele passava horas em oração, agradecendo, mas também pedindo direção. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Era a pergunta que repetia todas as noites, ajoelhado ao lado da cama. Não queria que o milagre fosse em vão. Não queria que sua vida se resumisse a um testemunho bonito, mas sem frutos. E Deus, em sua fidelidade, começou a responder. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam Glória a Deus nas alturas, João sentiu um peso no peito, uma comoção que não era tristeza, mas uma espécie de chamamento. Olhou ao redor e viu tantos rostos, alguns cansados, outros marcados pela dor, outros ainda com a fé abalada por provas difíceis. Foi então que o Espírito lhe falou claramente: Fale do que eu fiz por você. Não era uma sugestão, era uma ordem. E João obedeceu. Naquela mesma noite, depois do culto, ele se levantou e, com a voz trêmula, começou a dar o seu testemunho. Não com palavras ensaiadas, mas com o coração transbordando. Falou da vergonha que sentia antes, das noites em que chorava sozinho, do desespero de não ver melhora. Falou da oração da mãe, da fé dos irmãos que intercediam por ele, daquela manhã em que acordou diferente. E quando terminou, não havia um olho seco na congregação. Muitas mãos se levantaram em gratidão, e alguns irmãos vieram até ele, chorando, pedindo oração por suas próprias lutas. Entre eles estava a irmã Maria, uma senhora de quase 70 anos que sofria há anos com dores nas juntas. Irmão João, ela disse, segurando suas mãos, se Deus te curou assim, será que ele pode me livrar dessas dores que não me deixam nem dormir? João não hesitou. Colocou as mãos sobre os ombros dela e orou com a mesma fé que havia recebido.
Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, foi simples, direta, como quem fala com um pai que ouve. Senhor, a irmã Maria está aqui, sofrendo. O Senhor sabe o que ela passa. Se é da tua vontade, cura-a agora, como curaste a mim. Em nome de Jesus. E assim como aconteceu com ele, não houve demora. Ainda com as mãos de João sobre ela, a irmã Maria começou a mover os dedos, os pulsos, e então, com lágrimas nos olhos, dobrou os joelhos sem dor. Glória a Deus, ela gritou, e a congregação inteira se encheu de louvor. Mas nem tudo foi fácil. Alguns de fora começaram a murmurar. Diziam que era exagero, que João estava se aproveitando da situação para chamar atenção. Outros, até dentro da congregação, duvidavam. Será que isso é mesmo de Deus? João ouviu os comentários, sentiu o peso das críticas, mas não se abalou, porque ele tinha uma certeza que ninguém poderia tirar. Tinha sentido a mão de Deus. E quando as dúvidas vinham, ele se ajoelhava e pedia: Senhor, me dá forças para continuar. Não deixe que eu me orgulhe, nem que eu desanime. Usa-me como o Senhor quiser. E Deus continuou usando. Pouco tempo depois, um jovem chamado Lucas, que sofria de uma doença de pele que os médicos não conseguiam tratar, procurou João. Irmão, eu ouvi seu testemunho. Você acha que Deus pode me curar também? João não prometeu nada, sabia que a cura vem do Senhor, não dos homens. Mas orou com ele e durante semanas, Lucas voltou todas as quintas-feiras para que os irmãos intercedessem. Até que numa manhã ele chegou radiante, as feridas haviam secado, a pele estava limpa. Deus me curou, ele disse, e mais uma vez a fé da congregação foi fortalecida. Mas João aprendia também que milagres não são só para o corpo. Havia a irmã Ana, uma moça que carregava uma dor maior do que qualquer doença física, a culpa. Anos antes ela havia se afastado da igreja, vivido no mundo, e agora, mesmo tendo voltado, não conseguia perdoar a si mesma. Como Deus pode me amar depois do que eu fiz? Ela perguntava, chorando. João, que também conhecia o peso do arrependimento, sentou-se ao lado dela e lhe falou das Escrituras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Oraram juntos e Ana sentiu pela primeira vez em anos, uma paz que não era dela, era de Deus. O milagre não foi visível, mas foi real, um coração curado, uma alma libertada. E assim a vida de João se tornou um ciclo de gratidão e serviço. Ele não era um pregador, não tinha estudo teológico, mas tinha algo que muitos não têm, uma experiência viva com Deus. E isso bastava. Toda vez que alguém lhe agradecia pela oração, ele respondia: não agradeça a mim, agradeça a Deus. Eu só sou um vaso nas suas mãos. E essa humildade era o que mais tocava aos irmãos. Um dia, um homem chamado Pedro, que havia perdido a fé depois de muitas provas, chegou até ele com amargura: eu já orei tanto e nada mudou. Por que com você foi diferente? João não teve uma resposta pronta, mas lembrou-se das palavras de um irmão mais velho: às vezes, Deus não muda a situação para nos mudar a nós. Então ele disse a Pedro: irmão, eu não sei por que Deus me curou daquele jeito, mas sei que Ele te ama. Talvez Ele queira te ensinar algo nessa prova. Vamos orar juntos? E assim fizeram. Não houve uma cura instantânea para Pedro, mas algo começou a mudar em seu coração. A raiva deu lugar a uma pequena esperança. E João entendeu que às vezes o maior milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a transformação que repens dentro da gente. Os anos passaram, e João continuou firme. Casou-se com uma irmã da congregação, teve filhos e em sua casa, o nome de Jesus era sempre exaltado. Mas ele nunca esqueceu daqueles dias de sofrimento, porque eram eles que o mantinham humilde. Toda vez que olhava para suas mãos, agora firmes e saudáveis, lembrava-se de como elas já tremiam de fraqueza. E isso fazia agradecer mais. Uma noite, já com os cabelos grisalhos, ele estava sentado na varanda com seu filho mais velho, que lhe perguntou: pai, como o senhor sabe que Deus é real? João sorriu, pegou a mão do menino e a colocou sobre seu próprio braço, ainda forte apesar dos anos. Filho, eu sei porque ele me tocou, porque ele me mudou. Não foi um sonho, não foi imaginação, foi real. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você, por qualquer um que crer. O menino olhou para ele com olhos brilhantes, e João soube que a fé estava sendo passada adiante, como uma chama que não se apaga. Até hoje, quando João vai à congregação, muitos irmãos mais novos vêm até ele pedindo conselhos. E ele sempre diz a mesma coisa: não confiem em milagres. Confiem em Deus. Porque milagres passam, mas ele permanece. A cura da minha pele foi boa, mas a cura da minha alma foi melhor. E isso ninguém tira de mim. E assim, a história de João não é só sobre uma pele que se firmou. É sobre uma vida que se rendeu. Sobre um Deus que não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele.
sobre a certeza de que no tempo certo, ele restaura tudo o que o inimigo roubou, seja a saúde, a paz ou a fé. Porque no final, o que importa não é o milagre em si, mas aquele que o opera. E enquanto houver corações dispostos a crer, Deus continuará agindo, provando mais uma vez que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João nunca esqueceu o dia em que, anos depois de sua cura, uma irmã da congregação chegou até ele com lágrimas nos olhos. Era Maria, uma jovem de 20 e poucos anos, cuja pele havia começado a envelhecer precocemente depois de uma doença grave. Os médicos disseram que era irreversível, que seu corpo nunca mais seria o mesmo. Ela se sentia envergonhada, evitava até mesmo olhar-se no espelho. Irmão João, ela sussurrou, eu ouvi seu testemunho e pensei, se Deus fez por você, será que Ele ainda faz esses milagres hoje? João não respondeu logo. Em vez disso, pegou sua Bíblia, abriu em Tiago 5, 14 e 15 e leu em voz alta, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então, com voz firme ele disse, Maria, Deus não mudou. O que ele fez por mim pode fazer por você. Mas não é a cura que você precisa buscar, é a ele. Se a cura vier, será porque ele é bom. Se não vier, ainda assim ele é bom. Vamos orar? Ela assentiu, e ali mesmo, entre as fileiras de bancos da congregação, depois do culto, os irmãos mais velhos se reuniram ao redor dela. João orou primeiro, pedindo não apenas pela restauração do corpo, mas pela paz no coração daquela jovem. Senhor, ele disse, tu conheces nossas fraquezas. Tu vês nossas dores. Não olhamos para o que merecemos, mas para a tua misericórdia. Se for da tua vontade, toca Maria como um dia me tocaste. Mas acima de tudo, faz com que ela te conheça mais. Nos dias que se seguiram, Maria continuou indo aos cultos, mesmo quando as pessoas olhavam para suas mãos marcadas pelo tempo antes do tempo. Ela não escondeu mais seu rosto. Em vez disso, começou a cantar mais alto, a servir nos trabalhos da igreja, a ajudar as crianças na escola dominical. Não foi uma mudança instantânea, mas foi uma mudança. Até que cerca de 3 meses depois, durante uma reunião de oração, uma irmã notou algo diferente. Maria, ela disse, segurando o braço da jovem, sua pele está mais firme. Maria corou não de vergonha, mas de surpresa. Ela não havia reparado. Mas ali sob a luz das lâmpadas da congregação era visível. As rugas profundas haviam suavizado, a textura áspera estava mais lisa. Não era a pele de uma adolescente, mas também não era mais a pele de uma mulher doente. Era a pele de alguém que havia sido tocada. João, ao saber, não exaltou o milagre. Em vez disso, chamou Maria e lhe disse, lembra quando você me perguntou se Deus ainda faz essas coisas? Pois Ele faz. Mas não é para nos envaidecermos, é para nos humilharmos. Porque se Ele pode mudar nossa pele, imagine o que Ele pode fazer com nosso coração. Maria chorou não pela cura, mas pela compreensão. Ela entendeu que o verdadeiro milagre não era o que os olhos podiam ver, mas o que só Deus conhecia, a transformação interior, a fé que antes vacilava e agora estava firme como rocha. Anos depois, foi Maria quem levou sua própria filha à congregação. A menina, de apenas 9 anos, nasceu com uma mancha roxa no rosto que os médicos disseram que jamais desapareceria. Mãe, ela perguntou certa vez, por que eu sou diferente? Maria a abraçou e contou a história do avô João, da sua própria cura, e então lhe disse, filha, você não é diferente. Você é especial. Deus não comete erros. E se Ele deixou essa marca em você, é porque tem um propósito. A menina não entendeu tudo naquele momento, mas guardou as palavras no coração. Até que numa tarde de sábado, durante um culto de doutrina, enquanto o irmão pregava sobre a soberania de Deus, a menina sentiu algo estranho no rosto. Levou a mão à bochecha e, para sua surpresa, a mancha havia clareado quase por completo. Não desapareceu de uma vez, ficou um leve traço como uma lembrança, foi o suficiente para que ela soubesse. Deus a havia ouvido. Quando João soube, ele não pulou de alegria nem correu para contar a todos. Em vez disso, reuniu a família em sua casa, abriu a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:18 e leu, em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, com voz tranquila disse, agradeçamos não pelo que Deus fez, mas por quem Ele é. Porque se hoje Ele abençoou, amanhã pode permitir uma prova. E em ambas as coisas, Ele merece nossa gratidão. E assim ali, entre lágrimas e sorrisos, eles oraram, não pedindo mais nada, apenas agradecendo. Com o tempo a história de João, de Maria e de sua filha se espalhou pela congregação, não como um boato, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda age.
Jovens que antes duvidavam começaram a buscar mais ao Senhor. Idosos que já haviam visto muitos milagres se alegraram ao ver que a fé das novas gerações não era vã. E os que ainda esperavam por uma resposta aprenderam algo precioso, que Deus não está preso ao nosso tempo. Ele age quando quer, como quer, e sempre do jeito certo. Certa vez, um jovem irmão, recém-chegado à congregação, aproximou-se de João depois de um culto. Irmão, ele disse, eu tenho orado por um milagre há anos, e nada acontece. Às vezes penso que Deus se esqueceu de mim. João olhou para ele com olhos cheios de compreensão. Filho, ele respondeu, Deus não se esquece de ninguém. Mas às vezes ele nos faz esperar para que aprendamos a confiar nele, não nas bênçãos. Você já parou para pensar que, enquanto espera, ele está trabalhando algo em você que nenhum milagre poderia fazer? O jovem abaixou a cabeça, pensativo. Eu só quero ser curado, ele admitiu. João colocou a mão em seu ombro e disse, e eu só queria que minha pele não caísse aos pedaços. Mas se fosse só isso que Deus quisesse me dar, ele teria me curado e pronto. Em vez disso, ele me deu algo muito maior. A certeza de que mesmo doente eu era seu. Isso nenhum médico poderia me dar. O jovem não recebeu sua cura naquele dia, nem no mês seguinte, mas começou a ir mais cedo aos cultos, a participar das reuniões de oração, a servir onde podia. E aos poucos, sua fé deixou de ser uma busca desesperada por um milagre e tornou-se um relacionamento com aquele que é o próprio milagre. Até que numa manhã comum, enquanto lia a Bíblia, sentiu uma paz tão profunda que soube, mesmo que a cura nunca viesse, tudo bem. Porque ele já tinha algo melhor do que saúde, ele tinha a presença de Deus. E assim a história de João e de tantos outros na congregação se tornou um eco daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Não importava se a pele estava firme ou enrugada, se o corpo estava são ou doente, o que importava era que em todas as coisas Deus era glorificado. E isso nenhum tempo, nenhuma doença, nenhuma prova poderia tirar. Porque no final, o que fica não são os milagres, mas as vidas transformadas. Não são as curas, mas as almas rendidas. Não são os sinais, mas aquele que os opera. E enquanto houver corações dispostos a crer, Deus continuará a agir, às vezes de forma visível, outras de maneira silenciosa, mas sempre com o mesmo propósito, nos levar mais perto dele. E assim João, já com os cabelos quase brancos, ainda se levanta cedo nos domingos para ir à congregação. Não porque precisa de mais um milagre, mas porque sabe que a cada culto, a cada oração, a cada hino cantado, está recebendo algo muito maior do que qualquer cura. A comunhão com aquele que um dia o tirou da lama, lhe deu pé firme e, acima de tudo, lhe deu um coração novo. E isso ninguém, nem a doença, nem o tempo, nem o inimigo pode lhe tirar.